Pareceu muito emblemático a esse autor quando ele descobriu que praticamente todos os grandes líderes que ele teve o privilégio de analisar são homens cujas realizações foram amplamente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a tal mulher era modesta, renunciando à atenção do público, que em geral quase não ouviu falar dela. Em alguns poucos casos, a fonte de inspiração esteve ligada a outra. Talvez você não desconheça inteiramente esses casos. A falta de moderação nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o descontrole nos hábitos de comer e beber. Nos tempos de hoje, uma fase que começou com a Grande Guerra, a falta de moderação no sexo é bastante comum. Essa orgia de indulgências talvez seja responsável pela falta de grandes líderes. Nenhum homem pode utilizar a imaginação criativa ao mesmo tempo que a dissipa. O ser humano é a única criatura na Terra que viola o objetivo da natureza em relação ao sexo. Todos os outros animais exercem com moderação uma natureza sexual e com um objetivo que se harmoniza com as leis da natureza. Todos os outros animais só respondem ao chamado do sexo quando estão prontos. Já a inclinação do ser humano é declarar que sempre está pronto. Toda pessoa inteligente sabe que o excesso de estímulos, seja pelo álcool ou pelas drogas, é um tipo de exagero que destrói os órgãos vitais do corpo, inclusive o cérebro. O que muita gente não sabe é que os exageros na expressão sexual podem se tornar um hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criativo quanto o álcool ou os entorpecentes. Um maníaco sexual não é fundamentalmente diferente de um maníaco drogado. Ambos perderam o controle sobre as faculdades da razão e do livre-arbítrio. O exagero sexual não só pode destruir a razão e a força de vontade, como também levar à insanidade temporária ou até mesmo permanente. Muitos casos de hipocondria, doenças imaginárias, nascem de hábitos desenvolvidos devido à ignorância da verdadeira função sexual. Dessas breves referências ao assunto, pode-se ver claramente que a ignorância sobre a transmutação sexual cobra uma penalidade formidável dos ignorantes. Por um lado, enquanto impede que eles recebam benefícios igualmente formidáveis do outro. A ignorância geral sobre o sexo se deve ao fato de que o tema sempre foi cercado de mistério e envolto numa nuvem de silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio teve o mesmo efeito na mente dos mais jovens que a psicologia da lei seca. O resultado acabou sendo uma curiosidade ainda maior e um desejo de conhecer mais sobre esse assunto tabu. E para a vergonha dos legisladores e da maioria dos médicos, que pela formação que têm, deveriam ser os mais qualificados para tratar do assunto. Essas informações não podem ser obtidas facilmente. É muito raro que uma pessoa se dedique a um esforço altamente criativo em qualquer área da vida antes dos 40. A pessoa comum atinge o período de máxima capacidade entre os 40 e 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de milhares de homens e mulheres que foram cuidadosamente observados. Eles devem servir de incentivo para aqueles que ainda não tiveram êxito antes dos 40 ou que ficam com medo da aproximação da idade por volta dos 40 anos. Os anos entre 40 e os 50 são, como regra geral, os mais profícuos de uma pessoa. O ser humano deve se aproximar dessa idade sem tremer de medo, e sim com esperança e até mesmo ansiedade. Se quiser uma prova de que a maioria dos seres humanos não costuma fazer o melhor trabalho antes dos 40, estude a biologia dos americanos mais bem-sucedidos. Henry Ford ainda não tinha cavado o lugar dele como realizador até depois dos 40. Andrew Kennedy já tinha passado em muito dessa marca quando começou a colher os frutos do esforço. O magnata das ferrovias, James J. Will, ainda operava o telégrafo aos 40 anos. As magníficas realizações dele só aconteceram depois dessa idade. As biografias dos industriais americanos estão cheias de provas de que o período que vai dos 40 aos 60 anos é o mais produtivo de um ser humano. Entre os 30 e os 40, a pessoa começa a aprender. Quando aprende, a arte da transmutação sexual.
Essa descoberta, em geral, é puramente acidental e o mais frequente é que a pessoa que descobre nem faz ideia do que ela significa. Ela pode perceber que a capacidade de realização aumentou lá pelos 35 ou 40 anos, mas, na maioria dos casos, não sabe o que levou à mudança, que é o fato de a natureza ter começado a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo, entre os 30 e 40 anos, de modo que ele possa se valer dessas forças e aplicá-las como um estímulo à ação. O sexo, por si só, é um forte estímulo à ação, mas as forças dele são como um furacão, geralmente incontroláveis. Quando a emoção do amor começa a se misturar com a emoção do sexo, o resultado é a tranquilidade de propósito, uma postura mais equilibrada e julgamentos melhores. Quem é que não chegou aos 40 que não pode atestar a veracidade dessas afirmações pela própria experiência? Se for guiado unicamente pelo desejo de agradar uma mulher, apenas pela emoção do sexo, um homem pode ser e geralmente consegue ser capaz de grandes realizações, mas as ações dele podem ser desregradas, distorcidas e totalmente destrutivas. Quando guiado pelo desejo de agradar uma mulher exclusivamente por causa do sexo, um homem pode roubar, trapacear e até mesmo matar. Mas quando a emoção do amor se une à emoção do sexo, esse mesmo homem irá guiar as ações com mais equilíbrio, raciocínio e bom senso. Os criminologistas descobriram que até os criminosos mais empedernidos podem ser recuperados através da influência do amor de uma mulher. Mas não há registro de um criminoso ter sido recuperado por influência exclusiva do sexo. São fatos bem conhecidos, mas a causa não. A recuperação só chega quando chega pelo coração ou pelo lado emocional do homem, e não pela cabeça, o lado racional. Reformar significa mudar o coração, não significa mudar a cabeça. Um homem pode, pelo raciocínio, modificar parte da conduta pessoal para evitar certas consequências indesejáveis, mas uma reforma autêntica só virá com uma mudança de coração e com o desejo de mudança. O amor, o romance e o sexo são emoções capazes de levar os homens às mais altas realizações. O amor é a emoção que serve de válvula de segurança e garante o equilíbrio, a boa postura e o esforço construtivo. Quando combinadas, essas três emoções podem alçar alguém às raias da genialidade. No entanto, existem gênios que conhecem muito pouco a emoção do amor. A maioria pode ser vista se dedicando a uma forma de ação destrutiva ou, no mínimo, que não se baseia na justiça. Se não fosse por uma questão de educação, eu poderia citar aqui pelo menos uma dúzia de pessoas na área industrial e nas finanças que atropelam sem a menor piedade o direito dos outros. Parecem ser totalmente desprovidas de consciência. O leitor pode montar sua própria lista de empresários desse gênero. As emoções são estado de espírito. A natureza deu aos homens uma química mental que funciona de modo semelhante aos princípios da química da matéria. É fato notório que, pela química da matéria, um químico pode criar um veneno mortal misturando certos elementos e nenhum deles, por si só, é prejudicial na medida certa. Da mesma maneira, as emoções podem ser combinadas e criar um veneno mortal. As emoções do sexo e do ciúme, quando misturadas, podem transformar uma pessoa num animal enfurecido. A presença de qualquer das emoções destrutivas na mente humana pela química mental pode despertar um veneno capaz de destruir o sentimento de justiça e dignidade. Em casos extremos, a presença de qualquer conjunto de emoções pode destruir a razão. O caminho para a genialidade consiste no desenvolvimento, no controle e na utilização do sexo, do amor e do romance. Resumidamente, esse processo acontece da seguinte maneira: incentive a presença dessas emoções com os pensamentos dominantes em sua mente e desestimule a presença de todas as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábito. Ela se alimenta dos pensamentos dominantes que recebe. Pela força de vontade, pode desestimular a presença de qualquer emoção e encorajar a presença de outras.
O controle da mente pela força de vontade não é algo difícil. O controle vem da perseverança pelo hábito. O segredo do controle está em compreender o processo de transmutação. Quando qualquer emoção negativa se apresentar na mente de uma pessoa, ela tem que ser transmutada numa emoção positiva ou construtiva pela simples mudança de pensamentos. Não há outro caminho para a genialidade a não ser pelo esforço voluntário. O ser humano pode chegar a grandes realizações nos negócios ou no mundo financeiro simplesmente guiando a energia sexual. Contudo, a história está cheia de provas de que ele geralmente apresenta traços de caráter que o impedem de manter ou aproveitar essa fortuna. Isso merece uma análise, uma meditação e uma reflexão, porque comprova uma verdade que pode ser útil a muita gente. Esse tipo de ignorância custou a milhares de pessoas o privilégio da felicidade, mesmo sendo ricas. As emoções do amor e do sexo deixam marcas indeléveis na fisionomia das pessoas. Além disso, são sinais tão visíveis que qualquer um pode tê-los. O homem que é guiado pela tormenta das paixões, baseado unicamente no desejo sexual, está, na verdade, alardeando este fato para o mundo inteiro pela expressão do olhar e pelas feições do rosto. A emoção do amor, quando se mistura à emoção do sexo, alivia, modifica e embeleza a expressão facial. Não é preciso nenhuma analista de caráter para dizer isso. Você mesmo pode observar. A emoção do amor traz à tona e incrementa a natureza estética e artística do ser humano e deixa uma marca na alma mesmo depois de o fogo interior ter sido reduzido por conta do tempo ou das circunstâncias. As memórias do amor nunca passam, elas permanecem, guiam e influenciam por muito tempo depois de a fonte do estímulo ter passado. Não há nenhuma novidade nisso. Todo mundo que já foi guiado pelo amor verdadeiro sabe que ele deixa traços duradouros no coração. O efeito do amor permanece porque sua natureza é espiritual. A pessoa que não consegue ser estimulada a grandes realizações pelo amor não tem esperança, está morta, mesmo que pareça viver. As lembranças do amor são suficientes para elevar alguém a um plano mais alto de esforço criativo. A força maior do amor pode se gastar e morrer como um fogo que se apagou, mas deixa marcas indeléveis como prova de que cumpriu seu caminho. A ausência do amor geralmente prepara o coração humano para um ainda maior. Volte ao passado de vez em quando e banhe sua mente nas belas recordações de um amor que passou. Isso vai amainar a influência das preocupações e dos aborrecimentos do presente. Vai lhe dar uma fonte para escapar das realidades desagradáveis da vida e talvez até, quem sabe, sua mente lhe dará nesse retiro temporário para o mundo da fantasia as ideias ou os planos que podem mudar toda a sua situação espiritual e financeira. Se você se sente infeliz porque perdeu o amor, enterre esse pensamento. Quem ama de verdade nunca perde inteiramente. O amor é volúvel e temperamental. A natureza dele é efêmera e transitória. Vem quando bem entende e vai embora sem avisar. Aceite-o e curta enquanto durar, mas não perca tempo se preocupando com o fato de ele ter ido embora. As preocupações nunca irão trazê-lo de volta. Livre-se igualmente do pensamento de que o amor só aparece uma vez. O amor vai e vem inúmeras vezes, mas não há duas experiências amorosas que afetem uma pessoa da mesma maneira. O que existe normalmente é uma experiência que deixa uma marca mais profunda no coração do que a outra. Mas todas as experiências amorosas são benéficas, a não ser para a pessoa que se torna cínica e amargurada quando o amor vai embora. Não deve haver decepção no amor, e não haveria se as pessoas compreendessem a diferença entre as emoções do amor e do sexo. A maior delas é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que toca o coração humano com a força espiritual pode ser prejudicial.
a não ser que venha carregada de ciúmes e ignorância. O amor é, sem sombra de dúvida, a maior experiência da vida. Ele cria uma comunhão com uma inteligência infinita. Quando unido às emoções do romance e do sexo, pode fazer uma pessoa subir a escada da criatividade. As emoções do amor, do sexo e do romance são os lados de um eterno triângulo de gênio das realizações. É dessa maneira e nenhuma outra que a natureza cria os gênios. O amor é uma emoção com muitos lados, sombras e cores. O amor que sentimos pelos pais ou pelos filhos é bem diferente do que sentimos por uma namorada. Esse último se mistura com a emoção do sexo, os outros não. O amor que sentimos numa amizade verdadeira não é o mesmo que sentimos por uma namorada, pelos pais ou pelos filhos, mas também é uma forma de amor. Depois, há o amor pelas coisas inanimadas, como o amor pelas belezas da natureza. Mas o mais intenso e ardente desses vários tipos de amor é o que se vivencia misturando as emoções do amor e do sexo. Os casamentos que não são abençoados com a afinidade eterna do amor, mesmo que bem equilibrados com o sexo, nunca poderão ser felizes e raramente perduram. O amor sozinho não trará felicidade a um casamento, nem o sexo sozinho. Quando essas duas emoções se misturam, o casamento pode gerar um estado de espírito que é a coisa mais próxima do espiritual que se pode experimentar no plano terreno. Quando a emoção do romance é acrescentada ao amor e ao sexo, as barreiras entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita são retiradas e assim nasce um novo gênio. Veja como essa história é diferente daquelas que normalmente são associadas à emoção do sexo. É uma interpretação que tira a emoção do lugar comum e a transforma no barro nas mãos de Deus, com o qual ele forma tudo aquilo que é bonito e inspirador. É uma interpretação que, se fosse bem compreendida, transformaria em harmonia o caos que existe em tantos casamentos. As desarmonias normalmente expressas com picuinhas podem ser ligadas à falta de conhecimento sobre o sexo. Quando o amor, o romance e o devido conhecimento da função e da emoção do sexo entram em cena, não há desarmonia entre pessoas casadas. Feliz do marido cuja mulher compreende a verdadeira relação entre as emoções do amor, do sexo e do romance. Quando ela é motivada por essa trinca sagrada, nenhuma forma de trabalho é cansativa, porque até o esforço mais simplório assume a natureza de um trabalho feito por amor. Um ditado muito antigo diz que a mulher pode tornar o homem um sucesso ou levá-lo à falência, mas nem sempre se entende a razão. O sucesso ou a falência resulta da compreensão ou falta de compreensão pela mulher das emoções do amor, do sexo e do romance. Apesar do fato de os homens serem polígamos devido à herança biológica, o fato é que nenhuma mulher exerce tanta influência sobre um homem quanto a mulher dele, a não ser que ele seja casado com uma mulher totalmente inadequada à natureza dele. Se uma mulher permite que o marido perca o interesse por ela e se interesse mais pelas outras, geralmente é por causa da ignorância dela ou indiferença em relação às questões do amor, do sexo e do romance. Essa afirmação, obviamente, parte do princípio de que algum dia existiu um amor verdadeiro entre esse homem e essa mulher. Tudo isso também se aplica ao homem que permite que a mulher perca o interesse por ele. As pessoas casadas geralmente se espezinham por um monte de pequenas coisas. Se for analisada com atenção a verdadeira causa de todos os problemas, geralmente vai ser a indiferença ou a ignorância quanto aos três elementos citados. A maior força motriz do homem é o desejo de agradar a mulher. O caçador, que se destaca na era da pré-história, antes dos primórdios da civilização, fazia isso por causa do desejo de parecer bem aos olhos das mulheres. A natureza do homem não mudou em relação a isso. O caçador de hoje não traz para casa peles de animais, mas indica o desejo por ela, lhe dando belas roupas, carros e objetos de valor. O homem tem o mesmo desejo de agradar a mulher que tinha antes do alvorecer das civilizações. A única coisa que mudou foi a maneira de agradar.
Os homens que acumulam grandes fortunas e alcançam altos níveis de fama e poder fazem isso, principalmente para satisfazer o desejo de agradar as mulheres. Tire as mulheres da vida e toda essa fortuna seria basicamente inútil para a maioria dos homens. É esse o desejo inerente que o homem tem de agradar que dá à mulher o poder de levá-lo ao sucesso ou à falência. A mulher que compreende a natureza do homem e alimenta com devido fato não precisa temer a concorrência das outras. Os homens podem ser gigantes com uma força de vontade indomável ao lidar com outros homens, mas são facilmente dominados pelas mulheres que escolhem. A maioria deles jamais irá admitir que são facilmente influenciados pelas mulheres que escolheram, porque faz parte da natureza masculina querer ser reconhecido como o mais forte da espécie. Além do mais, a mulher inteligente reconhece essa característica masculina e muito sabiamente não cria problema com isso. Alguns homens são influenciados pela mulher que escolheram, mulheres, namoradas, mães ou irmãs, mas evitam se rebelar contra isso, porque são suficientemente inteligentes para saber que nenhum homem é feliz ou completo sem a influência transformadora da mulher certa. O homem que não reconhece esta importante verdade se priva do poder que fez mais para ajudá-los a conquistar o sucesso do que todas as outras formas somadas. Capítulo 2, a mente subconsciente, o elo de ligação, o 11º passo para a riqueza. A mente subconsciente é formada por um campo de consciência onde todos os impulsos de pensamento que chegam à mente objetiva pelos 5 sentidos são classificados e registrados e de onde os pensamentos podem ser acessados ou deixados como pastas no arquivo. Ela recebe e arquiva os pensamentos e as impressões dos sentidos independentemente da natureza deles. Você pode plantar deliberadamente em sua mente consciente qualquer plano, pensamento ou objetivo que deseje traduzir no equivalente físico ou financeiro. O subconsciente age primeiro nos desejos dominantes, aqueles que vêm misturados com emoção, como, por exemplo, a fé. Pense nisso em relação às instruções dadas no capítulo sobre desejo, cumprindo 6 passos destacados, e as do capítulo sobre criação e execução dos planos, e compreenderá a importância dos pensamentos que você tem. A mente subconsciente trabalha noite e dia por um processo ainda desconhecido. O subconsciente canaliza a força da inteligência infinita para obter o poder pelo qual ele voluntariamente transforma seus desejos no equivalente físico, valendo-se para isso dos meios mais práticos para a realização. Você não pode controlar inteiramente sua mente subconsciente, mas pode deliberadamente passar para ela qualquer plano, desejo ou objetivo a que queira dar uma forma concreta. Leia outra vez as instruções de como utilizar a mente subconsciente no capítulo sobre autossugestão. Há muitas provas para apoiar a crença de que a mente subconsciente seja o elo de ligação entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita, servindo como intermediário por meio do qual as pessoas podem extrair, quando quiserem, as forças dessa inteligência infinita. Só ela detém a fórmula secreta com a qual os impulsos mentais são modificados e transformados no equivalente espiritual. Só por meio dela, uma oração pode ser transmitida à fonte capaz de lhe responder. As possibilidades dos esforços criativos ligados à mente subconsciente são extraordinários, imponderáveis e absolutamente respeitáveis. Eu nunca entro na discussão sobre a mente subconsciente sem me sentir pequeno e inferior. Talvez porque o estoque de conhecimentos de que nós, seres humanos, dispomos sobre esse assunto é tão lamentavelmente limitado. O simples fato de a mente subconsciente ser o meio de comunicação entre a mente pensante do homem e a inteligência infinita é por si só um fato que quase paralisa a razão. Depois de ter aceito a existência da mente subconsciente e de ter compreendido as possibilidades dela, como meio de transformar seus desejos num equivalente físico-monetário, você vai compreender o completo significado das instruções passadas no capítulo sobre desejo. E também vai entender porque sempre foi instado a tornar seus desejos claros e a colocá-los no papel. Também vai entender a necessidade da perseverança na hora de levar a cabo todas as instruções. Os 13 princípios desse livro são os estímulos com os quais você adquire a capacidade de atingir e influenciar a mente subconsciente.
Não desanime se não conseguir na primeira tentativa. Lembre-se de que a mente subconsciente só pode ser deliberadamente orientada pela força do hábito, com as instruções dadas no capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo de dominar a fé. Tenha paciência e insista. Muitas das afirmações presentes nos capítulos sobre fé e autossugestão vão ser repetidas aqui para o bem do seu subconsciente. Lembre-se de que a mente subconsciente funciona de maneira arbitrária, independentemente de você fazer algum esforço para influenciá-la ou não. Isso naturalmente sugere que pensamentos de medo ou de pobreza e qualquer pensamento negativo servem de estímulo à mente subconsciente, a não ser que você domine esses impulsos e lhe dê um alimento mais apetitoso. Seu subconsciente não vai ficar parado. Se você não conseguir plantar desejos em sua mente subconsciente, ela vai se alimentar dos pensamentos que chegarem a ela por conta da sua negligência. Já falamos que impulsos de pensamento, tanto os positivos quanto os negativos, chegam continuamente à mente subconsciente das 4 fontes citadas no capítulo sobre transmutação sexual. No momento, basta lembrar que você vive todos os dias no meio de todo tipo de impulsos de pensamentos que chegam à mente subconsciente, mesmo sem saber. Alguns desses impulsos são negativos, outros positivos. O que você tem que fazer a partir de agora é ajudar a fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar deliberadamente sua mente subconsciente por meio dos impulsos positivos do desejo. Quando você conseguir, vai ter a chave que abre a porta da sua mente subconsciente. Além do mais, vai controlar tanto a porta que nenhum pensamento indesejável vai poder entrar na sua mente subconsciente. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. As pessoas não podem criar nada que não seja concebido primeiro na forma do pensamento. Com a ajuda da imaginação, os impulsos de pensamento podem ser juntados em planos. A imaginação, quando controlada, pode ser utilizada para a criação de planos ou objetivos que levam ao subconsciente uma determinada profissão. Todos os impulsos de pensamento que você quiser que se transformem num equivalente físico, deliberadamente plantados na mente subconsciente, precisam passar primeiro pela imaginação e se misturar com a fé. Para ser enviada ao subconsciente, essa mistura de fé com um plano ou objetivo só pode ser realizada pela imaginação. Dessas afirmações, você já pode perceber que o uso voluntário do subconsciente exige a coordenação e a aplicação de todos os princípios. Ella Wheeler Wilcox mostrou que compreendeu bem o poder do subconsciente quando escreveu os seguintes versos. Nunca se pode dizer o que um pensamento fará para lhe trazer ódio ou amor, pois pensamentos são concretos e sua leveza alada, mais rápida que um pombo-correio. Eles seguem a lei universal. Cada coisa cria outra igual, que corre pelos trilhos para lhe trazer de volta o que sua mente oferecer. A senhora Wilcox compreendeu a verdade de que os pensamentos que saem da mente de uma pessoa também se inserem profundamente no subconsciente, onde servem de imã, padrão ou modelo, pelo qual o subconsciente é influenciado a traduzi-lo no equivalente físico. Pensamentos realmente são coisas concretas, pelo fato de que todas as coisas concretas partem de uma energia de pensamento. A mente subconsciente é mais suscetível à influência dos impulsos de pensamento, se estes forem misturados com um sentimento ou uma emoção, do que por aqueles que simplesmente se originam da parte racional da mente. Aliás, existem muitas provas para apoiar a teoria de que apenas os pensamentos dotados de emoção influenciam a ação do subconsciente. É fato notório que o sentimento ou as emoções comandam a maioria das pessoas. Se for verdade que a mente subconsciente responde com mais rapidez e é mais influenciada pelos impulsos de pensamento que vêm misturados às emoções, é fundamental conhecer melhor esse lado emocional. Há 7 grandes emoções positivas e 7 grandes emoções negativas. As negativas se intrometem deliberadamente nos impulsos de pensamentos e com isso têm acesso ao subconsciente. As positivas
precisam ser injetadas pelo princípio da autossugestão nos impulsos de pensamentos que uma pessoa deseja passar à mente subconsciente. Sobre isso, demos instruções no capítulo relativo à autossugestão. Essas emoções ou impulsos sentimentais podem ser comparadas ao fermento no pão, porque constituem aquele elemento de ação que passam os impulsos de pensamento do estado passivo para o ativo. É assim que se pode entender porque os impulsos de pensamento que foram misturados às emoções são ativados mais rapidamente do que aqueles impulsos originados da análise fria. Você está se preparando para influenciar e controlar o público interno da sua mente subconsciente, para poder dar a ela seu desejo de dinheiro que você quer que se transforme num equivalente monetário. Por isso é fundamental que compreenda como se aproximar desse seu público interno. Você tem que falar a língua dele ou ele não vai lhe obedecer. Portanto, vamos passar agora a descrição das 7 grandes emoções positivas e das 7 grandes emoções negativas, de modo que você possa fazer um bom uso das positivas e evitar as negativas ao dar instruções a seu subconsciente. As 7 grandes emoções positivas: a emoção do desejo, a emoção da fé, a emoção do amor, a emoção do sexo, a emoção do entusiasmo, a emoção do romance, a emoção da esperança. Existem outras emoções positivas, mas essas são as 7 mais poderosas e as mais utilizadas normalmente nos esforços criativos. Domine estas 7 emoções que só podem ser dominadas pelo uso e as outras vão estar sob seu comando quando você precisar delas. Lembre-se nesse sentido de que está lendo um livro que se propõe a ajudá-lo a desenvolver uma consciência de dinheiro, enchendo sua mente de emoções positivas. Ninguém ganha uma consciência do dinheiro enchendo a mente de emoções negativas. As 7 grandes emoções negativas a serem evitadas: a emoção do medo, a emoção dos ciúmes, a emoção do ódio, a emoção da vingança, a emoção da ganância, a emoção da superstição, a emoção da raiva. As emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma está sempre no comando e sua responsabilidade é fazer com que as emoções positivas constituam a influência predominante em sua mente. É aqui que a força do hábito irá lhe ajudar. Crie o hábito de dominar sua mente tão completamente que os pensamentos negativos nunca possam entrar. É só seguindo as instruções ao pé da letra e permanentemente que você poderá ganhar o controle sobre seu subconsciente. A presença de uma única emoção negativa em seu subconsciente é suficiente para destruir todas as suas chances de lhe dar um auxílio construtivo. Se você for uma pessoa observadora, deve ter notado que a maioria das pessoas só recorre à oração quando tudo mais deu errado. Ou então, que elas rezam por meio de um ritual de palavras sem sentidos. E como é fato notório que a maioria das pessoas só reza depois que tudo mais deu errado, elas já fazem suas orações com a mente repleta de medos e dúvidas, que são as emoções que o subconsciente utiliza e passa à inteligência infinita. Consequentemente, essa é a emoção que a inteligência infinita recebe e com a qual ela atua. Se você reza para conseguir alguma coisa, mas enche a oração com medo de não recebê-lo ou acha que sua prece não será atendida pela inteligência infinita, sua reza terá sido em vão. A oração, às vezes, pede que algo se realize e você já passou pela experiência de ter recebido o que pediu. Use sua memória para voltar no tempo e procure se lembrar do estado de espírito que tinha enquanto rezava. Saberá com certeza que a teoria que descrevemos aqui é bem mais que uma teoria. Ainda vai chegar o dia em que as escolas e as instituições de ensino do país vão ensinar a ciência da oração. E aí as preces poderão e deverão ser reduzidas a uma ciência. Quando essa hora chegar, e chegará assim que a humanidade estiver pronta para ela e exigir que isso aconteça, ninguém vai ter medo na hora de se aproximar da mente universal, pela simples razão de que o medo não vai mais existir. A ignorância, a superstição e os falsos ensinamentos
vão desaparecer e as pessoas terão alcançado o verdadeiro papel de filhas da inteligência infinita. Bem poucos entre nós conseguiram essa bênção. Se você acha que essa é uma profecia que está muito longe de acontecer, dê uma olhada no histórico da raça humana. Há menos de 100 anos, as pessoas acreditavam que os raios eram uma prova de fúria de Deus e tinham medo deles. Hoje, graças ao poder da fé, as pessoas conseguiram aproveitar a força do raio e transformá-la nas rodas que movem a indústria. Há muito menos de 100 anos, as pessoas acreditavam que o espaço entre os planetas não passava de um imenso vazio, onde não havia absolutamente nada. Agora, graças a esse mesmo poder da fé, as pessoas sabem que longe de ser um espaço morto ou vazio, esse espaço é muito vivo a ponto de ser a forma mais alta de vibração que existe, a não ser talvez pela vibração do pensamento. Além do mais, as pessoas sabem que essa energia vibratória, viva e pulsante que permeia todos os átomos da matéria e preenche cada nicho do espaço, conecta todos os cérebros humanos uns com os outros. Por que então as pessoas não acreditam que essa mesma energia conecta todos os cérebros humanos com a inteligência infinita? Não existe nenhum pedágio entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. Os custos de comunicação são apenas paciência, fé, compreensão e um desejo sincero de se comunicar. Além do mais, só a própria pessoa pode se comunicar. De nada valem as orações pagas. A inteligência infinita não aceita procuração. Ou você fala direto com ela, ou não se comunica. Você pode comprar livros de orações e repeti-los até o dia do juízo final e não vai adiantar nada. Os pensamentos que você deseja comunicar à inteligência infinita precisam passar por uma transformação que só pode ser feita no seu subconsciente. O método pelo qual você pode se comunicar com a inteligência infinita é muito parecido com aquele utilizado pelo rádio para transmitir a vibração de som. Se você sabe como o rádio funciona, vai entender que o som não pode ser transmitido pelo éter até ele ter sido incrementado ou passado a um grau de vibração que o ouvido humano não é capaz de detectar. A estação transmissora pega o som da voz humana e a mistura ou modifica, aumentando a vibração milhões de vezes. É só dessa maneira que a vibração do som pode ser comunicada pelo éter. Depois dessa transformação ter ocorrido, o éter capta a energia, que originalmente tinha a forma de vibrações de som, e a carrega para as estações receptoras. Estas reduzem a energia de volta ao nível de vibração original para que ela volte a ser reconhecida como som. A mente subconsciente é o intermediário que traduz suas preces nos termos que a inteligência infinita é capaz de reconhecer, apresentando a mensagem e trazendo de volta a resposta da forma de uma ideia ou plano definido para conseguir o objetivo da oração. Compreenda esse princípio e entenderá porque simples palavras recitadas de um livro de orações não podem nem poderão nunca servir como agente de comunicação entre a mente humana e a inteligência divina. Antes que as suas orações alcancem a inteligência infinita, e essa é apenas a minha teoria, ela provavelmente é transformada da vibração original do pensamento numa espécie de vibração espiritual. A fé é o único agente conhecido que pode dar aos seus pensamentos esse tipo de natureza. A fé não combina com o medo. Onde um está, o outro não pode existir. Capítulo 13, o cérebro, uma estação para transmitir e receber pensamentos. O 12º passo para a riqueza. Há mais de 20 anos, este autor, trabalhando com o falecido Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer R. Gates, observou que todo o cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora da vibração do pensamento. Através do éter, e de um modo muito parecido com as transmissões de rádio, todo o cérebro humano é capaz de captar as vibrações de pensamento enviadas pelos outros. Nesse sentido, pense na descrição que fizemos da imaginação criativa no capítulo sobre imaginação.
Essa imaginação criativa é a parte receptora do cérebro que recebe os pensamentos enviados pelos cérebros alheios. É o agente de comunicação entre a mente consciente e racional das pessoas e as 4 fontes pelas quais se recebem os estímulos de pensamento. Quando estimulada ou incrementada a um nível de vibração, a mente se torna mais receptiva às vibrações de pensamento que lhe chegam pelo éter das fontes exteriores. Esse incremento acontece tanto pelas emoções positivas quanto pelas negativas. Pelas emoções, as vibrações do pensamento podem ser aumentadas. As vibrações cada vez mais altas são as únicas que podem ser captadas e transmitidas por meio do éter, de um cérebro a outro. O pensamento é uma forma de energia que viaja num nível muito alto de vibração. O pensamento que foi modificado ou incrementado por qualquer uma das grandes emoções vibra num nível muito maior que um pensamento comum. E é esse tipo de pensamento que passa por um cérebro a outro por essa máquina de transmissão que é o cérebro humano. A emoção do sexo está no topo da lista das emoções humanas, no que diz respeito à intensidade e força motriz. O cérebro, estimulado pelo sexo, vibra num nível muito mais rápido do que aquele que essa emoção está ausente ou adormecida. O resultado da transmutação do sexo é o aumento do nível de vibração dos pensamentos, a tal ponto que a inteligência criativa se torna altamente receptiva às ideias que capta do éter. Por outro lado, quando o cérebro está vibrando num ritmo muito acelerado, ele não só consegue atrair os pensamentos e as ideias lançadas no éter pelos outros cérebros, como também dá aos próprios pensamentos aqueles sentimentos que são fundamentais antes que sejam capturados e incorporados pela mente subconsciente. Com isso, você vê que o princípio da transmissão é o fator pelo qual você mistura os sentimentos e as emoções com seus pensamentos e os repassa à mente subconsciente. A mente subconsciente é a estação transmissora do cérebro pela qual as vibrações do pensamento são transmitidas. A imaginação criativa é a parte receptora pela qual as vibrações de pensamento são captadas do éter. Além dos importantes fatores do subconsciente e da faculdade da imaginação criativa, que formam as partes transmissoras e receptoras do seu equipamento de transmissão mental, pense um pouco no princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual você pode operar sua estação de rádio. Nas instruções descritas no capítulo sobre autossugestão, você foi definitivamente informado sobre o método pelo qual um desejo pode se transformar em seu equivalente monetário. A operação da sua estação de rádio mental é um processo relativamente simples. Você só tem que ter princípios em mente e aplicá-los quando quiser usar a estação. O subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão. Os estímulos pelos quais você pode colocar esses 3 princípios em ação já foram descritos. Tudo começa pelo desejo. As maiores forças são intangíveis. A depressão levou o mundo ao limite de entendimento das forças intangíveis e invisíveis. Ao longo dos séculos, o ser humano dependeu demais dos sentidos físicos e limitou o conhecimento às coisas tangíveis que ele pôde ver, tocar, medir e pesar. Agora, nós entramos na época mais maravilhosa de todas. Uma época que irá nos ensinar algo sobre as forças intangíveis que existem no mundo. Talvez devamos aprender nessa era que o outro self é mais poderoso que o self físico que percebemos no espelho. Às vezes, as pessoas falam superficialmente sobre o que é intangível, as coisas que não podem perceber pelos 5 sentidos. E quando ouvimos isso, devemos nos lembrar de que todos somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. Nem toda a humanidade junta tem poder de lidar ou controlar as forças intangíveis envoltas nas ondas dos oceanos. O ser humano não tem a capacidade de compreender a força intangível da gravidade
que mantém esse pequeno planeta suspenso no universo e que impede que os homens caiam, muito menos o poder de controlar essa força. O ser humano é um escravo total da força intangível que vem com uma tempestade, e o mesmo acontece com a eletricidade. Caramba, ele nem sabe o que é eletricidade, de onde ela vem e qual o objetivo dela. E a ignorância do homem sobre o invisível e intangível de maneira alguma se resume a isso. Ele não compreende a força e a inteligência intangível que envolve o solo da terra. A força que fornece todos os alimentos A força que fornece todos os alimentos que ele come, todos os seus artigos de vestuário e cada dólar que ele carrega no bolso. A dramática história do cérebro. Por fim, o ser humano, mesmo com toda a cultura e educação que alardeia, não entende quase nada de força intangível do pensamento, que é a maior de todas. Ele sabe muito pouco a respeito do cérebro físico, propriamente dito, e a vasta rede intrincada maquinaria pela qual o poder do pensamento é traduzido num equivalente material. Mas agora está entrando numa era que deve iluminar esse assunto. Os cientistas já começaram a voltar a atenção para o estudo dessa coisa maravilhosa que é o cérebro, e embora ainda estejam no jardim de infância desse aprendizado, já descobriram coisas suficientes para saber que o sistema de telefonia central no cérebro humano, o número de linhas que ligam as células cerebrais umas com as outras, é igual ao número 1, seguido de 15 milhões de algarismos. É um número tão impressionante, disse Dr. C. Judson Henrique, da Universidade de Chicago, que cifras astronômicas que lidam com centenas de milhões de anos-luz se tornaram insignificantes. Já foi determinado que existe entre 10 e 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano, e sabemos que eles são organizados em padrões bem definidos. Esses arranjos não foram gerados ao acaso, são bem ordenados. Métodos recém-desenvolvidos de eletrofisiologia captam umas correntes de ação de células de localização muito precisa ou fibras com microeletrodos, amplificam-nas com válvulas de rádio e registram diferenças potenciais de um milionésimo de volts. É inconcebível que uma rede de mecanismos tão intrincados só exista com o objetivo de lidar com as funções físicas ligadas ao crescimento e à manutenção do corpo físico. Não é razoável pensar que o mesmo sistema que dá bilhões de células cerebrais um meio para se comunicar entre si, não possa servir também como meio de comunicação com outras formas intangíveis? Depois desse livro ter sido escrito e pouco antes de ser mandado à editora, uma editorial foi publicado no New York Times, demonstrando que pelo menos uma grande universidade e um pesquisador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão se dedicando a uma pesquisa que chegou a conclusões muito parecidas com as que são descritas neste e no próximo capítulo. O editorial analisou sucintamente a obra do Dr. Heine e dos parceiros dele na Universidade de Duke, o qual reproduzimos. O que é telepatia? Há um mês mostramos nestas páginas alguns dos impressionantes resultados do professor Heine e dos colaboradores dele na Universidade Duke, obtidos de mais de 100 mil testes para determinar se existe ou não telepatia e clarevidência. Os resultados foram resumidos em dois artigos da Happiness Magazine. Num novo artigo publicado agora, o autor E.H. Wright tenta resumir o que se descobriu ou o que se deve razoavelmente concluir em relação à natureza exata desses dois modelos de percepção extrasensorial. No momento, a existência da telepatia e da clarevidência parece para alguns cientistas extremamente provável em consequência das experiências de Heine. Foi pedido a vários participantes que dissessem o máximo de cartas presentes
num baralho especial, sem olhar ou ter qualquer tipo de contato sensorial com elas. Verificou-se que um certo número de homens e mulheres conseguia indicar tantas cartas correta e sistematicamente que não havia sequer uma chance de 1 trilhão de que isso fosse uma questão de sorte ou acidente. Mas como é que eles conseguiram? Esses poderes, partindo do princípio de que eles existam, não parecem ser sensoriais. Não há um órgão responsável por eles. As experiências funcionaram da mesma maneira, tanto para pessoas que estavam na mesma sala, quanto para aquelas que estavam a centenas de quilômetros de distância. Esses fatos também renegam, na opinião do Sr. Wright, as tentativas de se explicar a telepatia ou a clarividência por qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia de radiação diminuem de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. A telepatia e a clarividência não, mas podem variar por motivos físicos, tanto quanto os outros poderes mentais. E ao contrário do que se acredita comumente, elas não aumentam quando o participante está dormindo ou em estado de sonolência, e sim ao contrário, quanto mais alerta e ligado ele está. Heine descobriu que um narcótico sistematicamente diminuiu os resultados dos participantes, enquanto um estimulante sempre aumenta.